da audiência. Poderia ter uma tropa de choque de alguém, por exemplo, uma liderança do governo, de uma outra parlamentar, uma mulher lá para defender a ministra. Parecia que ela estava sozinha. É difícil a gente julgar quando a gente não está no momento. E às vezes as pessoas ficam tão chocadas, não é, com aquela atitude e não sabem o desdobramento, que às vezes não tomam essa atitude. Mas se eu estivesse lá, provavelmente eu agiria, não é? E é isso que a gente precisa, que os nossos parceiros, não é, que as pessoas de fato se mobilizem, tenham coragem, não é? E o que foi espalhado, infelizmente, nesse país nos últimos anos, não é, foi isso. Foi medo, foi perseguição, foi naturalização da violência, né? Foi a banalização da relação com as mulheres. Olha quantas mulheres parlamentares, políticas, né, lideranças da comunidade foram isoladas, foram presas, né, foram, enfim, insultadas, ofendidas. Então, nós não podemos permitir isso. Por isso, também, essa próxima reunião da bancada da Secretaria das Mulheres da Câmara, para a gente pensar em estratégias, como você está dizendo, no momento de um ato, como é que a gente tem que reagir. Vamos? Podemos? Ministra, tudo bem? Está faltando o microfone aqui, peraí. Foi? Valendo agora? Valendo. Ministra, tudo bem? Eu sou a Gabriela Oliva, da Rádio Metrópolis. Eu queria saber quais são as expectativas nas próximas semanas em relação ao Ministério, quais as frentes que a senhora pretende entrar. A senhora, no seu discurso, falou também sobre a violência política, que é uma realidade. Ano que vem temos eleições. Qual é o cenário que o Ministério deve trabalhar em relação a isso? E se a senhora puder também comentar sobre o caso da Marina Silva, por favor. Obrigada. Bem, mais uma vez nós ficamos estarrecidas. A gente nunca imagina que vai acontecer de novo, não é? Porque são décadas de muita luta das mulheres, né, no sentido de serem respeitadas, de serem tratadas de fato com igualdade. As mulheres na política já mostraram a que vieram, a sua garra, a sua responsabilidade, a sua competência, e ver isso acontecer com a ministra, justamente com a ministra Marina, que é uma mulher que tem uma história incrível, né, de resistência e que de fato nunca abaixou a cabeça, foi enfrentando tudo e hoje é reconhecida no mundo pelo trabalho que faz. E justamente porque o tema do meio ambiente, do clima, é um tema polêmico, é um tema que contradiz muitos interesses, ela volta e meia, né, é atacada e tem sempre um contraditório. Mas ela é muito digna, ela é muito firme e ela disse que ela jamais será submissa. Então, a nossa solidariedade à ministra, e já nós temos um grupo de ministras e já estamos combinando uma reunião entre nós e também com a bancada de mulheres da Câmara e do Senado. Participei do ato, né, da Célia Chacriabá, com a Benedita da Silva, com tantas outras, e agora a deputada Jaque assumiu a Secretaria de Mulheres, e vamos fazer um grande esforço de campanhas permanentes, de diálogos com as lideranças, e não só aqui em Brasília. Nós temos que pôr isso lá na rua, lá na ponta de cada cidade do Brasil, dos estados, dos municípios. Me reuni com as secretárias de Estado das Mulheres, vamos nos reunir novamente, teremos a 5ª Conferência Nacional este ano, vamos realizá-las nos municípios e tratando inclusive desse tema, justamente porque o ano que vem é um ano eleitoral e nós queremos mais mulheres na política, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e aqui também, né, no governo federal, nos governos estaduais, enfim. Então eu penso que cada vez mais a gente tem que se mobilizar, tem que denunciar, tem que espraiar, né, aquilo que nós defendemos enquanto equidade de gênero. E após esse caso da ministra Marina, as ministras, o Ministério das Mulheres, junto com outros ministérios, devem se reunir para, de repente, publicar alguma nota conjunta ou uma medida um pouco mais assertiva? Sim, cada ministra já se manifestou com notas imediatamente, mas hoje mesmo eu falei com a ministra Gleice
para que ela chame uma reunião nossa, das ministras, sugerir isso para ela e para que a gente se posicione, né? Não, e claro que não serão só as mulheres, tenho certeza que todos os integrantes da equipe do presidente Lula fará isso, né? Como o presidente ligou, inclusive, para a ministra Marina e já se solidarizou e já se comprometeu a tomar as providências. E também junto às presidências da Casa, né, do Congresso, da Câmara, do Senado, para que eles tomem as devidas providências, né? É inadmissível isso. E cada vez que algum deputado se arvora no direito de agir como agiu, né, ele é um péssimo exemplo para a sociedade brasileira, é um péssimo exemplo para a juventude que vai se afastando da política, porque a juventude sabe, as mulheres sabem como uma pessoa tem que ser tratada, né, essa humanidade que nós precisamos tanto e esse respeito. Então, nós haveremos de agir sim e pedir até aos tribunais superiores que tomem providências para que isso não volte a acontecer. Ministra, durante a audiência houve uma escalada dessas ofensas. A senhora avalia que houve uma omissão, talvez, dos parlamentares que estavam lá, que poderiam ter uma voz ativa de frear isso, porque chegou num nível